Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja bem-vindo a esse nosso novo curso para preparar vocês para a parte mais prática, para a resolução de peça, das questões. É um curso incrível, porque às vezes a gente está estudando sozinho, às vezes a gente está ali, né, vendo o conteúdo, mas tem dificuldade de ver como que é para a prova, como que a nossa banca pergunta, como que ela quer enxergar na sua prova, seja na peça, seja nas questões, para você ter uma nota ainda maior. Porque não adianta dominar o conteúdo se eu não conseguir colocar do jeito que o examinador gosta. E por isso, a gente vai trazer para vocês as nossas técnicas, a nossa experiência de muitos e muitos exames. Eu, por exemplo, Daniel, sou professor desde o exame número 4. Do exame unificado da OAB. Aí, quando eu falo isso, até nasce um novo fio branco na minha cabeça. Você deve estar em casa perguntando, Daniel, o que é isso no seu cenário? Isso aqui é a câmera de mesa, é a pontinha dela aparecendo, sabe que negócio é esse? Aqui é mais fácil, né? Você está vendo? É a tela do notebook que a gente usa como apoio. Ok, esse nosso primeiro encontro vai ser para você ter uma visão geral do que pode, do que não pode fazer, de como que você vai fazer, do que você vai pesquisar. É uma aula muito importante. Eu falo que essa aula é o nosso passo a passo e é daqui que você vai voar nos próximos encontros. Se esse assunto de hoje não estiver claro para você, você vai cometer falhas e eu não quero que você cometa falhas. Eu quero que você arrase logo de cara. Tudo bem? Então eu vou te mostrar e um ponto, hein? Se você tiver dúvida, você pode mandar uma mensagem para mim lá no meu Instagram. Vou colocar aqui na tela para vocês, para poder aparecer. Vai lá no @danlamonier. Obrigado, Natan. Dan Lamonier, tá bom? Dan de Daniel, Lamonier é meu sobrenome. Vai lá, a gente vai conversando ali ao longo dessa caminhada. E também tem a nossa comunidade de Constitucional, que se você não fizer parte, me manda mensagem e eu te passo o link lá pelo Instagram para você entrar. É um local onde eu sempre trago as novidades para vocês, observações, eu, professor Delan, professora Priscila, para você ficar aqui juntinho com a gente, independentemente de onde você esteja. Se você está, né, aqui em São Paulo, se você está lá em Palmas, Tocantins, cidade que eu já morei, está em Goiânia, cidade que eu morei, em qualquer lugar, a gente vai junto. E o Natan colocou na tela para vocês, tá aí o nosso QR Code, então só apontar a câmera do seu celular para o QR Code, vai te jogar lá para a nossa comunidade da segunda fase de Constitucional. Certo? Então, vou preparar para te mostrar já o nosso conteúdo. Vamos lá. Para nossa prova de segunda fase, na melhor das áreas, na área que mais aprova, nós temos aqui que separar em 4 grupos de ações. Nós temos ações de controle concentrado, remédios constitucionais, a reclamação e a ação de procedimento comum. Quando a gente fala de controle concentrado, a gente vai pensar em fazer aqui uma petição inicial de uma DI, de uma DO, de uma DC ou de uma DPF. Nos remédios constitucionais, também nós poderemos ter petição inicial, pode ter recurso, e no caso da ação popular e da ação civil pública, pode até aparecer uma contestação na hora da prova. Reclamação. Reclamação já caiu para a gente e quando caiu foi uma petição inicial, embora haja espaço também para contestação. E a ação de procedimento comum é procedimento comum. Então pode ser petição inicial, pode ser uma contestação, uma resposta do réu, pode ser algum eventual recurso. Mas aqui eu tenho o nosso grosso de processo. E eu já disse para vocês, mas deixa eu trazer aqui uma técnica nossa, que é a das peças mestras. Então, você vai aprender ao longo do curso 4 peças mestras na segunda fase de Constitucional. Então, a gente pode ter que treinar a petição inicial, que é a mais cobrada, disparado é petição inicial. Em torno de 80% das nossas provas foi cobrado petição inicial. Resposta do réu, no momento que eu gravo essa aula para vocês, não caiu nenhuma resposta do réu na segunda fase de Const, mas é uma estrutura diferente da petição inicial, é a rival da petição inicial. E temos os recursos. Tem o recurso sem petição de oposição, que são os agravos de instrumento e agravo interno, também que, no momento que eu gravo, não foi cobrado na nossa prova. E temos recursos com petição de deposição, como apelação e recurso ordinário, que fazem um papel de duplo grau, recurso especial e recurso extraordinário. Até hoje só caiu para a gente
recurso ordinário e recurso extraordinário. Na nossa prova de segunda fase, caiu pouco, tá? Caiu pouco. Mas se você sabe fazer petição inicial, você faz petição inicial de qualquer ação. Se você sabe fazer a estrutura de um recurso com petição de deposição, você faz qualquer um deles, tá certo? Então, por mais que eu tenha várias ações, você sabendo, tendo aqui o domínio das peças mestras, você consegue fazer qualquer coisa. Por exemplo, muitos deixavam de estudar reclamação. Aí vai na prova e cai reclamação, mas cai a petição inicial. Então, se você sabe fazer uma petição inicial, por exemplo, de mandado de segurança, você sabe fazer uma petição inicial de reclamação. A estrutura ali, ó, é a mesma. Ao longo do curso, quando eu for utilizar meu VAD-MEA com você, estou aqui com o meu VAD do lado, você pode se deparar com essas cores que estão no quadro. Aqui eu tenho cores que eu vou marcar a parte processual. Então, se você olhar para o meu VAD e ver uma cor vermelha, é porque aquilo vai para a petição inicial. Se você ver uma cor verde, é porque é de competência, para qual tribunal eu vou endereçar. Se você ver a cor roxa, a cor lilás, é porque ele tem uma liminar, ou seja, uma tutela de urgência, uma tutela de evidência. Amarelo é porque aquele ponto é de resposta do réu. Preto é porque é recurso, tá bom? Então, essas são as cores aqui principais que você vai começar a ver eu mexendo no VAD e vai se deparar com isso. Agora, se você ver a cor azul que está ali embaixo, aí é direito material. Já vai marcar muita coisa, né? Vai estar marcado em azul no meu VAD, lá na Constituição Federal. Ok? Então, só para deixar aqui você ciente, a gente usa essas marcações no nosso curso regular de segunda fase. Agora, vamos lá. Isso aqui é importantíssimo. Antes de ensinar as técnicas, eu tenho que te ensinar o que você não pode fazer, ou seja, o que não é pontuado. Não é pontuado quando a resposta for divergente do gabarito. O que acontece? O examinador, ele vai preparar o gabarito. Imagine você vai fazer agora a prova. Você faz a prova, os enunciados, mas você tem que fazer também o gabarito, correto? É um espelho. E você quer que os examinadores que farão a correção sigam o seu espelho. O papel do examinador na hora do corretor é simplesmente fazer cara a crachá. Ele vai olhar para o espelho, vai olhar para a sua prova e vai procurar ali. Talvez você até coloque uma informação que esteja adequada. É uma outra tese que poderia ser usada na peça. Mas, se aquela tese não está no gabarito feito, né, pelo nosso examinador da FGV, não adianta sua tese ser bacana, que não vai ter pontuação. Para você ter uma ideia, sempre que eu vou fazer as primeiras impressões da prova, a prova chega para mim por volta de 5h20 até 5h35, eu tenho que acabar aqui já a minha estrutura da prova para entrar ao vivo com vocês lá pelo YouTube. Então, quando eu olho para a peça, eu olho ali e eu acho no enunciado, não é? Umas 6, 7 teses, muitas vezes. Só que no gabarito, virá tudo isso? Não. É de praxe o nosso examinador da segunda fase cobrar 3 a 4 teses. Então, aquelas outras 3 que eu achei estavam certas, mas não vai ter pontuação. Por quê? Porque elas não estavam no gabarito. Então, cuidado com isso. Porque muitas vezes vai ter alguém falando com discurso de vítima, mas eu fiz, Daniel, certo, mas fez certo, parabéns, mas eu sei que dói. Porque o fato de ter trazido uma tese que não está no gabarito, tá bom? Não quer dizer que você vai conseguir a pontuação, a chance é pequena. Então é importante que você já entenda isso agora para poder estar mais firme na hora da prova. Então é a hora de entender, fazer a leitura de como a prova é e arrasar na prova. E ao longo, seja aqui no nosso curso esse de prática, seja no curso regular, eu vou mostrando o que a FGV gosta mais, entendendo aqui como ela pensa, para que você já busque aquelas fundamentações que já são as mais esperadas pela banca. Vamos lá. Também não há pontuação quando houver identificação. E aqui é um problema sério, ainda mais para aqueles que fazem estágio. Porque você já tem os seus cacos do estágio. Ou seja, você já tem já o seu costume no estágio. Você não pode chegar na prova de segunda fase e colocar seu nome ou colocar na qualificação dados que não estavam no enunciado. Você foi lá e colocou que a pessoa era casada ou solteira, mas o enunciado não falou nada sobre isso. Isso é identificação. Ou você quer colocar ali um desenho da sorte, ou algo que te traga confiança. Você vai lá e faz uma cruz, faz uma estrela de Davi, alguma coisa do tipo na sua prova. Isso
caracteriza identificação. Você ficou sem espaço, então você vai agora escrever 2 linhas em uma só. Isso é identificação. Então, identificação é qualquer elemento que torne a sua prova diferente das outras. E aí, com isso, gera o 0. Então, cuidado para identificar. Assinar, colocar nome? De jeito nenhum. Colocar um local específico, tá bom? Lá no final da peça, no encerramento, local, data, você vai colocar local se a banca colocar, né? Qual era o local para você citar. Você vai colocar a data se a banca pedir para colocar a data. Caso contrário, você vai apenas colocar local, 3 pontinhos, data, 3 pontinhos. Depois eu vou te mostrar ainda daqui a pouquinho, você tem que escrever advogado, mas não é o seu nome. Vai colocar o AB, mas não vai colocar o número. Na sequência, também não é pontuado quando a folha destinada à resposta da questão estiver em branco. O que significa isso? O que significa isso? Quando você pega a sua prova, você tem ali 5 páginas para a peça e tem depois 1 página para cada questão, tá bom? Então, são 5 páginas para a peça e 1 página para cada questão. No alto de cada folha vem assim, peça, prática, profissional, folha 1 de 5. Peça, prática, profissional, folha 2 de 5, até chegar na 5 de 5. E depois disso, você tem lá, folha, escrito questão 1, na próxima folha está escrito questão 2, depois questão 3, questão 4. Qual é o perigo? O perigo é o seguinte, isso já aconteceu muito. O candidato conseguiu terminar a peça em 3 folhas, tá? 3 folhas, sobraram 2. Só que pela ansiedade na hora da prova, acaba respondendo a questão 1 na folha 4 de 5 da peça. A questão 2 veio na folha 5 de 5 da peça. A questão 3 na folha da questão 1 e a questão 4 na folha da questão 2, certo? Agora, a folha que é da questão 3 está em branco. A folha que é da questão 4 está em branco. Se ficou em branco, não tem pontuação, certo? Entenda, como que a banca corrige prova? Ela vai pegar as peças e vai mandar para um grupo de examinadores. Ela vai pegar a questão 1, vai mandar para um outro grupo. Questão 2 para outro grupo. Questão 3 para outro grupo e questão 4 para outro grupo. Então, é para fazer aqui o trabalho em escala. Porque a pessoa meio que já decora, já sabe o que esperar e já vai corrigindo assim no automático. Não é um examinador que corrige sua prova inteira, não. Então, ele vai receber a sua folha da questão 4. Se ela estiver em branco, é 0 naquela questão. Tá? Aí você pode pensar o seguinte, Daniel, deixa eu ver se já está aqui, mas vai estar na outra página. Então, a pessoa, você foi lá, percebeu que você respondeu a página errada. Você pode rasurar o título da folha e colocar a mão? Por exemplo, onde era a questão 2. Você risca o 2 e escreve 1. Dá para fazer isso? Não. Se fizer isso, está no edital. É eliminação do exame, tá? Não pode rasurar o título da folha. Daniel, mas o que eu posso fazer? Sempre que você errar uma palavra ou uma frase, não é? Você vai passar um risco no meio daquela palavra, no meio da frase. Daniel, eram 4 linhas, não tem problema. Você vai riscar 4 linhas. É um risco só um traço. 4 linhas e lá embaixo você coloca o texto que você gostaria, o qual que seria o adequado, tá bom? Também não é pontuado quando estiver ilegível. E aqui vale um cuidado. Você tem que mostrar, então, né, o seu texto para outras pessoas, para ver se elas entendem. Porque você consegue entender a sua letra. Eu, Daniel, consigo muitas vezes entender a minha letra. Nem sempre, né? Mas consigo ali entender a minha letra. Mas o examinador, pensa comigo. O examinador tem 400 questões para poder corrigir. Aí ele pega uma questão que a letra está horrível, está difícil de entender. Ele vai ficar parado tentando decifrar o que está ali ou ele vai pular para a próxima prova? Pensa como é que seria você, tem o tempo, está ali o tic-tac te cobrando. Então, com certeza, não vai ficar perdendo tempo na questão que a letra está ilegível. E aí deixa de pontuar mesmo tendo escrito corretamente a resposta? Sim. Aí vai ter que brigar em recurso depois. Mas a ideia é não brigar com o recurso. A ideia é que você consiga já resolver agora e arrasar agora, tá bom? Depois, todo texto feito fora das áreas e limites não é pontuado. Então, você estava lá escrevendo e terminou a palavra fora da margem. Tem margem, você foi para além da margem. Aqui também da margem não é pontuado. E cuidado! A banca pode entender que isso é identificação.
Então, tudo aquilo que está além não vai ser pontuado. Lembra aquela historinha? Vou fazer duas linhas em uma só, não é? Vou tentar aqui fazer como se fosse uma beliche dentro da linha. Não gera pontuação. E ainda corre o risco de identificação. O item F, a mera transcrição de dispositivos legais sem o desenvolvimento de raciocínio jurídico. Então, tem aqui candidato que, pela pressa, pela objetividade, vai lá, copia o artigo. Ah, vou copiar aqui o texto do artigo 5º, inciso 13. É a resposta. Vai gerar pontuação? Não. Você tem sim que citar o artigo adequado, o dispositivo legal adequado, mas você tem que trazer a sua explicação. Eu vou te mostrar a técnica depois. Então, pode transcrever? Pode, desde que você justifique. Desde que você coloque ali o seu argumento, porque só dar Ctrl+C, Ctrl+V não gera pontuação. Aí você vai ficar descabelado, porque você achou o artigo e deixou de pontuar. Então, cuidado. Pode transcrever? Pode, desde que você, na sequência, coloque a sua explicação. Certo? Já tinha dito para vocês, rasurar o título daquela folha, da questão 1, questão 2, né? Folha 1 da peça prática profissional, rasurou aquilo, é eliminação da prova. Dados que são legalmente exigidos, então o CPC exige fazer a qualificação da parte, mas você não tem os dados da qualificação, você vai colocar o nome e 3 pontinhos. Por exemplo, você vai colocar lá, CPF, tinha CPF? Não, então CPF, 3 pontos, ou 3 letras X. Você escolhe 3 pontos ou 3x. É igual comarca. Não foi dito no enunciado qual é a comarca que você tem que endereçar a petição inicial. Mas você vai escrever comarca 3 pontos ou comarca 3x. Ok. Data, local, OAB, advogado. Se o enunciado não te falar a data ou local para peticionar, então você vai colocar de forma genérica data, 3 pontos. Local genérico, 3 pontos. E se você perceber qualquer erro na hora da prova, um erro no texto, ou uma impossibilidade de conseguir responder, porque o texto não está legal, você tem que chamar o fiscal e colocar na ata. Porque se estiver na ata, você depois consegue ingressar com ação judicial. Não basta só falar para o fiscal, né? Se ele não resolver na hora, você tem que pedir para registrar em ata. E aí qualquer coisa é chamar o representante da OAB para poder te ajudar na hora. E ó que ajuda bastante, seja com relação a vade-mecum, seja com relação ao caderno de provas. Agora vamos para as técnicas. Técnicas essas que nós fomos desenvolvendo ao longo dos anos. Então, para responder à peça, eu tenho 4 passos. O primeiro passo ele foi criado pelo professor Darlan e os demais passos eu fui desenvolvendo, tá bom? Acompanhando os meus alunos em sala de aula, meus alunos de mentoria, porque assim eu conseguia compreender o que estava acontecendo com eles e como facilitar essa caminhada. Então, quando você termina de ler o enunciado, você vai aplicar 3 passos no rascunho, tá bom? No caderno de rascunho. E o último passo é que você vai para o caderno definitivo. Então, olha só. O passo número 1 são as PPIs, criadas pelo professor Darlan. PPIs significam perguntas poderosas de identificação. Então, são as perguntas fortes para poder identificar qual é a peça, para você descobrir a peça. A primeira pergunta que você faz na nossa segunda fase de constitucional é: quem é o meu cliente? E essa informação você vai achar no enunciado. Então, você coloca aqui o nome. Tem que colocar isso no rascunho. É importante isso porque você não decora o enunciado. Na ansiedade da prova, você esquece algumas coisas. Mas aí você vai pegar aqui seus passos, todos no rascunho, para você ir com certeza, com convicção, não deixar nada para trás. A próxima pergunta é: o que o meu cliente deseja? Isso estará no enunciado.
Meu cliente deseja anular um ato administrativo. O meu cliente deseja receber medicamentos. O meu cliente deseja matrícula na escola pública. O meu cliente deseja declarar uma norma inconstitucional. O meu cliente deseja gozar de um direito que ele está impedido porque falta norma regulamentadora. Então, você tem que colocar o que ele deseja e se questionar. E o porquê que ele deseja isso? De onde saiu, não é, essa história? Depois você vai se perguntar qual é a fase processual. Ou seja, se é para uma petição inicial, se ainda não tinha uma ação, se é defesa, ou se é recurso. Ou se é recurso. Por fim, a última pergunta é: a urgência? E aí você vai olhar para o enunciado, depois eu vou te mostrar até técnica de marcação do enunciado. Você vai olhar para ele para poder saber. E aí, tem urgência ou não? Certo? Ok. Tem urgência ou não? Depois disso, eu tenho o passo 2. O passo 2 são todas as medidas possíveis. Por exemplo, era a petição inicial, tá bom? Era a petição inicial. Mas vai ser de qual ação? A gente vai tratando aqui em ordem alfabética. Se o que ele quer é algo, por exemplo, de remédio constitucional, não é controle concentrado, tá? Não sendo controle concentrado, porque o enunciado vai te indicar quando é controle concentrado, você vai colocar aqui a lista. Em ordem alfabética, ação civil pública, ação popular, ação de procedimento comum, habeas corpus, habeas data, mandado de injunção, mandado de segurança e a reclamação. E aí você vai olhando para aquelas perguntas que você fez e você consegue olhando se era o caso de ação civil pública de outra, e você vai ticando uma por uma. Porque eu não quero que você ache que é uma peça, eu quero que você tenha certeza que é a peça. E é assim que você vai fazer para não esquecer. Quando caiu para fazer uma reclamação, petição inicial de reclamação, isso aqui salvou muitos candidatos. Porque eles foram olhando, não, mas não dava para fazer mandado de segurança, por exemplo, o prazo já tinha passado 120 dias. Então, vai olhando e aí com isso chegava na reclamação. Agora, e se fosse uma petição inicial de controle concentrado? Aí você colocaria ADI, ADO, ADC e ADPF. Se fosse para fazer uma resposta do réu, você colocaria uma contestação e também a reconvenção. E se fosse recurso, aí você colocaria os agravos, apelação, recurso ordinário, recurso especial e recurso extraordinário. E aí você, de novo, vai fazer a escolha com razão. Não é emoção. Você vai olhando e vai descartando até você ter a certeza que é aquela peça. Depois que você descobriu qual era a peça, petição inicial, de qual ação, qual era a resposta do réu ou qual era o recurso, aí você vem ao passo 3 ainda no rascunho. O passo 3, você vai montar a estrutura daquela peça. Por exemplo, se fosse uma petição inicial de remédio, você colocaria no rascunho. Então, item 1, o endereçamento. O endereçamento, aí você vai colocar aqui a descoberta, se é para tribunal, se é para a primeira instância. Depois, você colocaria quais são as partes. Já deixa aqui para não esquecer.
Se for uma ação de rito especial, que é qualquer uma que não seja de procedimento comum, você vai ter que colocar um cabimento. Você vai ter que explicar por que aquela ação é possível. E aí você vai ter que citar aqui a pertinência do objeto. Depois, que tem tempestividade com mandado de segurança. Então você cita aqui tempestividade. E depois, legitimidade ativa e passiva. Tem que explicar o porquê do autor e o porquê do réu. Isso é muito típico da nossa prova de constitucional. Lá em administrativa é diferente, mas aqui em consti é assim. Depois que você já colocou o cabimento, aí você vem para os fatos, contar o que aconteceu. Depois o direito, que é o núcleo duro da sua peça. Aqui você vai colocar as teses. Eu vou te mostrar daqui a pouquinho qual é o roteiro para você pesquisar as suas teses. O importante é você separar bem claro na sua peça, tese por tese, não ficar misturando. Depois, liminar ou tutela de urgência ou tutela de evidência. Depois, os pedidos. Depois, o valor da causa. E, por fim, o encerramento. E, por fim, o encerramento, que é o local, data, advogado e OAB. Então, esses 3 passos você vai fazer no rascunho que você recebe da FGV. E você vai ter que ir treinando isso nos seus simulados. Depois que terminou essa parte que é do rascunho, aí vem o passo 4. O passo 4 é para você escrever a peça já no caderno definitivo. Não dá tempo de você escrever tudo no rascunho e depois passar limpo. Não dá tempo. Por isso que a gente ataca na estrutura. Tá bom? Agora, para fazer um bom recheio, você vai ter que pesquisar nos VADs. Então, você tem alguns índices para você utilizar no VADMECUM. Então, você tem o índice sistemático da Constituição, que é o meu favorito. Você tem o índice alfabético remissivo da Constituição. Você tem depois o da legislação. Você tem do CPC, se tiver que procurar alguma coisa no CPC. E também o de súmulas. Então, o ideal, deixa eu colocar aqui no nosso VAD. Olha, até apareceu ali a minha fotinho, tá de cá. Parará, parará, parará. Então, o índice mais importante, que é o nosso sumário, é esse aqui, ó. É o índice sistemático da Constituição. No começo, quando você está começando a se preparar para a segunda fase, você vai ter um pouco de dificuldade de usar ele. Mas quanto mais você estuda, mais você vai usá-lo. Então, ele vai apresentar aqui quais são os títulos da Constituição, que depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso com vocês, tá? Para você achar aqui mais rapidamente sua pesquisa. E o bom, porque esse índice sistemático, ele tem apenas 3 páginas, ó. Ele acaba aqui. Então, rapidinho você acha. Mas se está no começo do curso, no começo da preparação, o normal é você querer usar mais esse outro índice aqui, que é o índice alfabético emissivo. Ele vai trazer várias palavras, várias expressões para te ajudar. Não vai ter tudo, óbvio, né? Porque senão seria uma bíblia aqui. Mas ele vai te ajudar. Tanto é que aqui, olha só, começa nesse VAD na página 35 e vai até a página 68. Então, são mais de 30 páginas só de índice alfabético remissivo para poder te ajudar. Isso da Constituição. Nós temos também lá no CPC. Então, tem aqui remissivo do CPC. Ah, cadê reclamação? Você vem aqui, procura, tá bom? E você vai achar reclamação. Também nós temos o índice de súmulas. Volta e meia cai alguma vinculante para a gente em especial. No Vadão que eu estou usando é um índice mais genérico, né, para todas as áreas. E o nosso VAD específico de direito público, aí vai ser só para direito público. Mas está aqui, ó, súmulas. Você vai pesquisando o tema para poder encontrar mais rapidamente. Certo? Tá bom. Tem mais coisa para a gente ver? Claro que tem, mas a gente fala no próximo bloco. Até já!
Prontinho, já de volta, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo aqui dessas técnicas iniciais para você aplicar nas próximas aulas. Então eu falava com vocês sobre a peça, aqui como pesquisar, tudo mais, não é? Só que lembra que eu falei sobre a Constituição? Então, lá na Constituição, nós temos 9 títulos, além do ADCT e das emendas constitucionais. Compreender cada título é como se fosse compreender cada cômodo da sua casa. É importante que você saiba o que tem na cozinha, o que tem na sala, o que tem em cada quarto, porque vai ser assim na hora de você pesquisar. A maior dificuldade de um candidato da segunda fase de constitucional, quando chega na prova, não é identificar a peça. Ele vai saber identificar a peça. Ou vai olhar para a questão e falar, poxa, eu tenho noção da questão. Mas na hora de pesquisar e colocar o recheio, é aí que o bicho pega. Então, eu tenho que passar a dominar onde ficam os temas dentro da Constituição Federal. E por isso, agora que eu vou falar com vocês, uma dica muito valiosa. É algo que eu também desenvolvi ao longo do tempo, que faz a diferença na vida dos meus alunos. Seguinte, para você conseguir pesquisar rapidamente o recheio da peça, ou depois para cada questão, eu recomendo fortemente que você construa uma tabela no seu material. Como que é essa tabela? E depois eu falo porque eu não entrego ela pronta para vocês. Essa tabela, você vai dividi-la em 3 partes. Na primeira coluna, você vai colocar os títulos da Constituição Federal. Na segunda coluna, você vai colocar quais são os temas de direito material que você acha em cada título. E na coluna 3, subtemas. Para ajudar, quando eu falo de temas, pode ir seguindo, por exemplo, o nome das aulas do nosso curso regular de segunda fase. Lá da nossa emenda, daquele e-book que a gente faz para vocês com o nosso cronograma. Tá bom, então vou colocar aqui um exemplo. Título 1, não vou usar ele agora, que ele é muito simples. Deixa eu pegar o título 2, que é melhor para a gente treinar. Então agora eu vou pegar o título 2 da Constituição Federal. Quando você abre a Constituição, vou te mostrar aqui, e você olha o título 2, o que você acha? Tá lá, direitos e garantias fundamentais. E olha só o que tem lá dentro. Eu tenho direitos e deveres individuais coletivos, direitos sociais, direitos de nacionalidade, direitos políticos e partidos políticos. Desses 5 capítulos, 4 são temas de aula. Então, eu vou colocar aqui o seguinte. Então, primeiro, direitos individuais e coletivos. E qual que é o subtema? O que eu acho dentro dos direitos individuais coletivos? Eu vou achar igualdade, eu vou achar liberdade, eu acho sobre propriedade, eu acho sobre aspectos penais, sobre qual é o tipo de pena, quais são as penas proibidas, eu vou achar quais são os crimes inafiançáveis, imprescritíveis. Vou achar também sobre o contraditório e a ampla defesa. Vou achar sobre os remédios constitucionais. Vou achar sobre Tratado Internacional de Direitos Humanos. Ok? Ainda no título 2,
você tem direitos sociais. Quais são os subtemas de direitos sociais? Você vai pegando lá a Constituição e vai olhando. Você vai achar aqui direito dos trabalhadores, você vai achar sobre transferência de renda, você tem nacionalidade, aí você olha para o artigo 12 e também olhando para a aula de nacionalidade, você vai achar as espécies de brasileiro, nato e naturalizado, então espécie de brasileiro, distinções de tratamento, você vai achar sobre a perda da nacionalidade. Depois seria direitos políticos, tá? Os partidos políticos estão lá dentro. Então, direitos políticos, você vai achar sobre capacidade eleitoral, você vai achar sobre elegibilidade, você vai achar sobre inelegibilidade, você vai achar sobre suspensão e perda, né, dos direitos políticos, tá lá. Então, quando você tem essa tabelinha montada, você consegue pesquisar mais rapidamente. Você vai olhar para o enunciado, vai achar qual é o problema e depois você consegue pesquisar com mais foco, com muita mais velocidade e segurança. Agora, lembra que eu falei para vocês que existe um porquê de não entregar essa tabela pronta? Porque para mim seria fácil. Rapidinho eu faria essa tabela para vocês. Porque eu estou falando de exercício pedagógico. Então, isso é comprovado. Uma das melhores memorizações que nós temos é a memorização ativa. É quando você para escrever, que você rala, que você então arregaça as mangas, trabalhando, você vai guardar. É a mesma coisa quando você explica para um colega o conteúdo. Você grava mais facilmente do que simplesmente pegando aqui o VAD e lendo no VAD. Então, são formas diferentes de aprendizado. Então, por isso, eu não entrego a tabela pronta, eu quero que você faça essa tabela. E aí você vai ficar muito mais rápido na hora de pesquisa. Vai lá, faça isso, você vai sentir diferença. Ok. Então, pega a Constituição, monta. Agora, na hora de fazer a estrutura do seu título do direito na peça, quando você vai montar os seus argumentos, existe uma lógica argumentativa, uma lógica de argumentos. Se for remédio constitucional, remédio, a banca gosta muito, primeiro, de falar sobre princípios. Por exemplo, os princípios da administração pública que foram violados. Lá do artigo 37 caput, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, ou o princípio do contraditório na defesa, ou o princípio da dignidade da pessoa humana, tá bom? Depois você vai pesquisar na própria Constituição em si os demais argumentos. Acabou, não tem mais nada aqui, vai para a lei. E aí na hora da prova, talvez se for, no caso, uma ação popular, você tem que usar o artigo 2º da lei da ação popular, que é a lei 4717. Mas eu também tenho a lei de súmula vinculante, que tem alguns pontos interessantes para usar. No nosso edital, nós também temos a lei de acesso à informação. Porque você tem que jogar com o regulamento debaixo do seu braço. Você tem que olhar o que tem no edital que pode ser cobrado de conteúdo e estar preparado para ele. Porque senão, se você é um candidato de prova que está indo fazer a prova muito assim, nas coxas, vamos que vamos, ver o que dá, talvez você vai pesquisar a resposta, né, lá no Estatuto do Idoso. Você vai pesquisar a resposta no Código Eleitoral e eles estão na prova. No edital que eu estou usando agora, não tem nada disso, como nunca teve. E aí você vai perder seu tempo pesquisando coisa que não está lá. Talvez a banca até aceite como argumento alternativo você usar um artigo, né, do Código de Trânsito, mas não é o argumento principal, seria alternativo. Por que isso? Porque a banca tem que cobrar como principal aquilo que está no edital dela. Né? Para a segunda fase é o anexo 2 do edital, então fique atento ao anexo 2. Depois, súmulas. Súmulas, em especial súmula vinculante. Até hoje a banca cobrou da gente como, né, argumento principal súmula vinculante.
A banca já até aceitou de forma alternativa súmulas normais do STF, não é? Mas fique esperto aqui, especialmente com súmula vinculante. E por último, jurisprudência não sumulada, porque súmula é jurisprudência. Não é comum a banca cobrar jurisprudência não sumulada, mas pode, já caiu. E nas aulas do curso regular eu vou citando para vocês as principais. O normal é só cobrar a súmula vinculante mesmo. Fechamos a parte de peça, agora vamos para as questões. Nós temos duas técnicas para responder as questões, a gente vai aplicar muito nas próximas aulas. Eu tenho uma técnica criada pela professora Carol Macaubal, que é LPTP. Essa técnica LPTP é uma técnica para interpretação do enunciado. Interpretação do enunciado. O que significa o LPTP? Significa, deixa eu colocar aqui para vocês, LPTP, o L é a leitura, você irá fazer a leitura do enunciado, o P, importantíssimo, é identificar o problema. Tem candidato, tem aluno que chega na segunda fase, onde já perceba a dificuldade dele. Qual é? Ansiedade. Ele pega o enunciado e já quer responder o mais rápido possível. Só que ele não se assegurou de qual era o problema. Se ele não tem assegurado o problema, vai responder errado. Aqui você tem que ser conforme o cidadão português. Então eu, Daniel, meus anos que morei em Coimbra, fazendo meu mestrado lá na Universidade de Coimbra, mestrado em Direito Constitucional, pude ali pegar muito da forma do cidadão português. O cidadão português, como é que ele faz? Se eu perguntar para ele algo, ele vai me responder especificamente aquilo que eu perguntar. Por exemplo, uma vez um amigo meu, né, saindo da faculdade, estava no ponto de ônibus, eu deixei ele no ponto, fui a pé, morava ali pertinho, e aí ele depois me ligou rachando de rir. Ele foi entrar no ônibus, né, no autocarro, perguntou para o motorista, que lá a gente chama de condutor, falou assim, né, senhor condutor, passa em frente ao estádio, né? Tem um estádio municipal onde fica, né, o shopping, que até mudou de nome, na minha época era o Dotivita, que fica também as piscinas e tal. E aí o condutor, o motorista falou, passa. Então ele entrou no ônibus. E aí o ônibus foi, quando chegou ali na rua que circunda o estádio, ele tá lá apertando o botãozinho do ônibus para parar. E o motorista não parou. E aí meu amigo, indignado, chegou o motorista e falou, mas o senhor não vai parar? Aí o motorista falou, não. E continuou dirigindo normalmente. E aí meu amigo falou assim, mas o senhor disse que passava. E ele respondeu o quê? Ora, pois, estás a passar, não é? Você me perguntou se passava, você não perguntou se parava no estádio. Para nós brasileiros, isso parece estranho, não é? É motivo de risada muitas vezes. Mas eu te confesso que eu prefiro o jeito de pensar do português. Porque a gente faz malabarismo demais no Brasil. Aqui no Brasil a gente fica chateado porque a gente interpretou errado o que o outro disse. Quantas vezes não surge um desgaste na família ou entre amigos porque alguém achou que o outro disse tal coisa que o outro não tinha dito, mas a gente concluiu de forma indevida. Quantas vezes? Quantas alguém ficou chateado com você porque interpretou errado o que você disse? Não acontece? Pois é. Então, para a prova, você tem que ser português. Eu lembro de uma amiga minha que chegou na loja, uma loja de roupa, no shopping lá em Coimbra, e chegou para a vendedora e falou, eu queria dar uma olhada nessa blusa. E a vendedora só fez, Aí ela falou, mas você não vai pegar a blusa para mim? Falou, mas você não pediu para pegar, você pediu para ver, não estás a ver, não está vendo, não é? Então tem que ser específico. Não tente interpretar, colocar palavras na boca do examinador que ele não te disse. Então você tem que ser bem português, bem portuguesa. É olhar, qual é o problema? Não vai tentar colocar coisa que não está no enunciado. Qual é o problema? Está aqui, ó, escrito. Está lá escrito, tem que ficar preso. Tem que pensar assim, ó, fechadinho naquilo que está escrito. Não saia da caixa. Fique na caixa para saber o problema. Depois que você estiver já seguro do problema, aí você vai para o outro T. O outro T é qual é o tema do problema. E aí você vai usar aquela tabela que a gente montou. Você vai olhar o tema e o subtema. Então, primeiro, qual é o tema? Tema macro.
e depois qual é o subtema, que é o tema específico. Não tenha urgência de já querer saber qual é o específico. Não tem essa urgência, porque não dá, tá bom? Não dá. Você pode pular aqui a etapa. Então, primeiro qual é o tema macro, depois qual é o subtema. Um dia que a gente fez aquela tabela. E só depois disso é que você vai partir para a pesquisa. O candidato ansioso, ele já quer fazer o quê? Ele já quer deduzir qual é o problema, mas deduz errado. E aí já deduz qual é o subtema específico e já pega o Admec para pesquisar. Porque ele pensa que eu tô com tic-tac, eu tenho que correr. Só que nessa história de tem que correr, ele não soube qual era o problema certo, não soube qual era o tema certo, pegou o VAD e ficou falhando ele de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro, passou muito mais tempo, ficou mais nervoso ainda, começa a dar branco, começa a dar neura, e aí às vezes tinha uma questão que era fácil e não consegue resolver mais, porque o psicológico foi para o saco. A prova de segunda fase ela é muito psicológica, então por isso que eu falo, tem que ter técnica, tem que ter passos, não ultrapasse, não pule essas etapas, porque são essas que vão te assegurar uma resposta correta, uma resposta segura, porque senão você vai colocar ali, né, meter os pés pelas mãos, vai colocar a carroça na frente dos bois, e eu não quero isso. Eu quero que você passe agora, de cara. Não quero que você pense em repescagem. Não quero que você volte para a primeira fase. Então a gente tem que aplicar técnica. Ainda mais se tiver TDAH. Ou seja, eu tenho um déficit de atenção, sou imperativo, eu tenho ansiedade. Então a gente tem que cuidar disso para que você consiga fazer bem a sua prova. Aplique técnicas. Então já vi as técnicas de interpretação. Agora, a segunda técnica que eu desenvolvi é o SNAF. As perguntas, como regra, elas perguntam: tal coisa está compatível com a Constituição? Tal situação está correta? Então, como que é o SNAF? O S e o N significa sim ou não. Então, perguntou, está certo ou errado? É sim ou não? Crava, sim ou não? Depois, o A é de argumento, é o porquê. É o argumento. O porquê, o motivo. E o F é o fundamento legal, é o artigo, é a súmula. Na hora da prova, nós temos uma pontuação que é para o sim ou não mais o argumento, que é a pontuação principal. Geralmente vai variar entre 0,45 e 0,55. E o fundamento legal, que vale 0,10. Tá bom? Daniel, eu respondi corretamente o sim e o meu argumento foi errado. Ganha alguma coisa? Não, não ganha nada. Nada. Tem que ser cravadinho. É o sim com argumento, é o não com argumento. Não existe meio certo na prova da OAB. Não existe. Não é como na faculdade, que um professor generoso pode dar ali um meio certo e te dar meia pontuação. Aqui não. Então, para o SNAF, é sim ou não mais argumento, é uma nota. E depois o fundamento legal, que é o 0,10. Tudo bem? Daniel, tem alguma pergunta que pode ser diferente? Pode. Mas não é tão diferente assim. Tem pergunta que vai ser: qual a medida judicial que você usaria naquele caso? É o item B, geralmente é o item B de uma questão. E aí você vai falar, no caso será utilizado o mandado de segurança, e aí você vai explicar o porquê do mandado de segurança e trazer o fundamento legal. Perguntou a ação popular, você vai falar, é a ação popular, porquê, que é o argumento, e o fundamento legal. Então, muda um pouquinho de SNAF. Vai ser então a ação, mais o argumento, mais o fundamento legal. Perfeito? Trouxe aqui para a gente dar uma olhadinha em enunciados. Primeiro, enunciado de uma peça. Enunciado de peça é longo. E aqui eu tenho uma outra técnica para poder te mostrar. É uma técnica de marcação do enunciado. Porque você não pode ficar toda hora querendo reler todo o enunciado, porque não dá tempo. Então é o seguinte, sempre que aparece um sujeito, eu vou circular.
Nas aulas eu vou usar cores diferentes, mas na prova você só pode utilizar duas cores. Você só pode usar caneta preta e caneta azul, tá bom? Então, por esse motivo, eu adoto figuras geométricas diferentes. Circulo pessoas. Depois eu falo as próximas. Pessoa de muita fé, com estrita observância das regras legais vigentes, construiu um templo para que pudesse realizar as reuniões de oração afetas à religião que professava. Em razão da seriedade de sua atividade, as reuniões passaram a ser frequentadas por um elevado quantitativo de pessoas, as quais também passaram a organizar, no interior do templo, no intervalo das orações, as denominadas reuniões de civilidade. Nessas reuniões eram discutidos temas de interesse geral, especialmente a qualidade dos serviços públicos, daí resultando a criação de um boletim, editado pelo próprio João, no qual era descrita a situação desses serviços, principalmente a respeito de suas instalações, do nível do atendimento e do tempo de espera. Na medida em que tanto as reuniões como o boletim passaram a ter grande influência junto à coletividade, ocorreu o aumento exponencial das cobranças sobre as autoridades, sobre o prefeito. Tá, até aqui nada de interessante, só enchendo linguiça. Em razão desse quadro e da grande insatisfação de alguns gestores, o prefeito, agora apareceu outra pessoa, vou lá circular. Então, o prefeito instaurou um processo administrativo. Então, agora conteúdo. Quando é conteúdo importante, eu vou sublinhar. Então, um processo administrativo para apurar as atividades desenvolvidas no templo. Por fim, decidiu, tá aqui, decidiu cassar o alvará concedido a João. Agora, por quê? Deixa eu marcar que é importante, é concedido ao João. Por quê? Não é? Que deve paralisar imediatamente todas as suas atividades sob pena de aplicação de multa. Opa, isso aqui tem um perigo. Quando eu tenho um perigo que pode ensejar uma urgência, não é? Eu vou já fazer uma nuvenzinha. Nuvenzinha. Ao fundamentar sua decisão, ressaltou. Agora que são os pontos que provavelmente vai ter que bater ao fazer a peça. Então, item 1. O alvará de localização somente permitiria a realização de atividades religiosas no local. As reuniões não foram antecedidas de autorização específica. O boletim não fora legalizado junto ao município. Tá. Ao ser formalmente notificado do inteiro teor da decisão, a ser imediatamente cumprida, João, que estava impedido de exercer suas atividades, então veja, quando, né? Imediatamente, acabou de ser citado. Isso aqui tem uma natureza processual. Então, ao ser formalmente notificado, então veio a notificação, imediatamente cumprida, que estava impedido de exercer sua atividade sob pena de receber uma multa, procurou você como advogado para o quê? Processo faço retângulo. Ajuizar a ação constitucional cabível. Ok, terminei as marcações. Agora eu vou fazer todos aqueles passos. Então, eu vou dar um rascunho. Primeiro passo, perguntas de identificação. Segundo passo, colocar todas as medidas possíveis. Terceiro passo, a estrutura dessa petição inicial. E só depois, o caderno definitivo, fazer aqui a redação. Tudo bem? Hoje não é aula para fazer isso. Só quis te mostrar aqui as marcações para dar pontapé para aquelas técnicas. E no caso de questão, olha só. Questão. Joana, cidadã atuante no uso dos instrumentos de democracia participativa, requereu ao prefeito do município Alfa, no exercício do direito de petição, que praticasse os atos necessários à conservação do centro cultural do município, cuja construção remontava ao Império e apresentava diversas infiltrações, correndo risco de desabamento. Ao receber o requerimento, o prefeito municipal o indeferiu de plano, sob o argumento de que as obras de conservação e reforma dos prédios públicos observavam um cronograma que já fora por ele delineado há poucos meses, detalhando o que será feito nos próximos anos.
Como chefe do Poder Executivo Municipal, ao seu ver, né, como prefeito, pode decidir livremente que bem se reformar ou não, concluiu que o prédio indicado por Joana não seria reformado na sua gestão. Então ia deixar cair. Sobre a hipótese apresentada, responda aos itens a seguir. Então veja, nós temos dois itens, A e B. E esses dois itens fazem referência ao texto. Eu nunca posso interpretar esses itens de forma desassociada dos textos. Isso me levaria ao erro. Então, item A. Nas circunstâncias indicadas, o argumento de que o prefeito municipal pode escolher livremente os prédios públicos a serem reformados pode prevalecer? Então é o seguinte. Primeiro eu vou aplicar a técnica do LPTP. Fiz a leitura. Qual é o problema? Prefeito tem liberdade em decidir quais bens culturais vai proteger ou não. Esse é meu problema. Qual é o tema? O tema tem que ser ou cultura, então isso estaria dentro de direitos sociais, ordem social, ou seria para ser quais são as atribuições do município, quais são as atribuições do prefeito. Então, se eu quero saber quais são as atribuições do município, o meu tema é organização do Estado brasileiro e subtema município. E já te adianto, estaria em município, lá no artigo 30, tá? Estaria lá no artigo 30. Ok. E vai pesquisar. Agora, na hora de responder, veja, a pergunta era, na circunstância, o prefeito pode escolher livremente? Aí vem um SNAF. Você vai falar sim ou não, mais o argumento que você vai achar no artigo 30, que tinha o dever de cuidar de todos, então ele não tem liberdade de escolha, e vai citar o artigo 30, o inciso, né, da Constituição. É só isso. No item B, aí vem aquela pergunta que eu te falei também, às vezes aparece em prova, geralmente são 2 itens B por prova. Qual a ação constitucional passível de ser ajuizada por Joana para que seu objetivo seja alcançado? Então, qual é a ação prevista na Constituição que Joana pode usar para obrigar que o prefeito proteja o bem cultural? Aí você pode colocar quais são as ações constitucionais do lado, para você lembrar, não é? Você tem ação civil pública, você tem ação popular, você tem habeas corpus, habeas data, mandado de injunção, mandado de segurança e reclamação. Quem é que protege bem cultural para a coletividade? Quem protege? Ação civil pública e ação popular. Aí você vai olhar as duas. A ação civil pública não é, porque Joana é pessoa física. Pessoa física não propõe ação civil pública. Vê que vai ser, nesse caso, ação popular. Veja que o enunciado deu uma dica quando disse que Joana era cidadã. Então, você tem que falar que a ação é ação popular, mais o argumento. Então, você tem que citar. Porque a ação popular tem por finalidade a proteção do patrimônio cultural, conforme, aí vem agora o fundamento. Conforme o artigo 5º, inciso 73 da Constituição. Se você não sabe qual é o artigo da ação popular, é só ir no índice remissivo da Constituição, olhar por ação popular e vai te jogar para o 573. Mas só lembrando, hoje não era encontro de resolver, tá bom? Só quis te mostrar as técnicas. Nas próximas aulas, aí eu venho com uma peça inteira e resolvo ela inteira, venho com questões, te mostro como fazer questões, aí já vai ser outro papo. Ah, está curioso? Qual que era aquela peça que eu mostrei? Era mandado de segurança, porque o João estava impedido, né, de usar o seu templo religioso que ele criou. Era dele, era do João. Por isso que era mandado de segurança naquele caso, era um direito subjetivo. Mas se tiver dúvida, você me manda mensagem que a gente bate um papo, tá? Perfeito. Já vi que o tempo ali acabou. Então, hoje ficamos por aqui. Hoje era uma introdução. Agora a gente vai pegar tudo isso e colocar a mão na massa. A gente vai começar a resolver outras, né, provas, outros enunciados para te mostrar como que você arrasa. E olha, não é só mostrar a estrutura. Eu vou escrever peça, eu vou escrever também a resposta. Mas lembra, escrever a peça, escrever a resposta é apenas o final. Peça eu tenho 3 passos antes. Questão eu tenho LPTP antes. Não tenha aquela urgência que te tire o prumo e te faça errar. Vou te mostrar como resolver para você arrasar na prova. Vamos juntos? Estão preparados?
Tá preparado para ser advogado? Porque agora chegou sua hora. Um grande beijo, fique com Deus, até nosso próximo encontro. Tchau, tchau.